E aí galera, tudo jóia? Meu nome é Anderson, mais uma vez estou aí com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre o verbo, ok? Vou explicar sobre a conceituação, sobre os tempos verbais, os modos verbais e as formas nominais dos verbos de uma maneira generalizada para que vocês possam conhecer melhor sobre os verbos de uma maneira abrangente, ok? Mais adiante a gente vai ver sobre as vozes verbais, ok? Mas hoje é isso. Conceituando o verbo é uma palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno. O verbo é essencial na estruturação do período. Vou passar alguns exemplos para que vocês aprendam a identificar os verbos nas frases. Então, o primeiro exemplo, a senhora fechou a porta. Eu tenho aí o verbo fechou. Poderia dizer que ela abriu a porta, bateu a porta. Ou o menino nadou, o menino correu. Nadou, correu, também transmitem a ideia de ação. São verbos. Outro exemplo, Joaquina estava gripada. Eu tenho aí o verbo estava, que está ligado diretamente ao adjetivo gripado, me dando a ideia de situação, a ideia de estado. Poderia dizer que Joaquina estava doente, que Joaquina estava preocupada, que Joaquina estava triste, tudo me transmitindo uma ideia de situação, uma ideia de estado. Outro exemplo, nevou em Nova York. Eu tenho aí o verbo nevou, que me transmite uma ideia de fato, uma ideia de fenômeno meteorológico. Então eu poderia dizer que choveu, que trovejou, que relampejou, ok? Pode-se perceber que o verbo, dentre as classes de palavras existentes, é a mais rica em flexões. Nós vamos ver isso aí adiante. De modo efetivo, o verbo abrange diferentes formas, indicando a pessoa do discurso, o número, o tempo, o modo e a voz. A conjugação é um conjunto organizado e ordenado de flexões de um verbo. Eu tenho aí a pessoa e o número. O verbo ele vai variar com a finalidade de indicar o número e a pessoa. Nós temos aí o número. Quando eu falo em número, eu estou me referindo se é singular ou plural. Quando eu estou querendo me referir à pessoa, eu estou querendo dizer se é a primeira pessoa, segunda ou terceira pessoa do discurso. Então, conjugando aí o verbo andar, eu tenho aí o singular. Eu ando, tu andas, ele anda. Respectivamente, eu ando, primeira pessoa do singular, tu andas, segunda pessoa do singular, ele anda, terceira pessoa do singular. Plural, nós andamos, vós andais, eles andam. Nós andamos, primeira pessoa do plural, vós andais, segunda pessoa do plural, eles andam, terceira pessoa do plural, ok? Pessoas é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Número se é singular ou plural, ok? Tempos verbais. Os tempos verbais estabelecem um fato ou a ação em determinado momento. Esse momento pode ser antes, me referindo ao passado, durante, me referindo agora, ao momento presente, ou depois do ato da comunicação, me referindo ao futuro, a algo que vai acontecer, ok? Falando sobre o tempo presente, se eu disser para vocês, eu escrevo o texto agora, eu escrevo, o verbo está sendo utilizado no momento presente, no tempo presente. Se eu disser que eu converso, que eu grito, que eu explico, eu estou usando o verbo no momento, no tempo presente. Agora, falando sobre o tempo pretérito, para quem não sabe, pretérito é o tempo passado, é algo que aconteceu. Então, nós temos três tipos de pretérito: o pretérito imperfeito, o
o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. O pretérito imperfeito é algo que acontecia com frequência no passado, ou algo que acontecia em determinado momento e foi interrompido por um motivo ou por outro. É exatamente por isso que ele é chamado de imperfeito. Passando um exemplo para vocês. Ao passear, reclamava sobre os gastos. Eu tenho aí o verbo reclamava, que é um verbo que transmite uma ação. Então, reclamava é uma coisa que acontecia com frequência naquele momento do passado. Então, exatamente por isso que é imperfeito. Porque chegou um determinado momento, parou de acontecer. É imperfeito quando acontecia em um determinado momento, só que por um motivo ou por outro ele parou de acontecer. Agora, com relação ao pretérito perfeito, ele aconteceu e ele concluiu de uma maneira exata, de uma maneira correta, de uma maneira completa, ok? Passando um exemplo de um pretérito perfeito para vocês. A jovem entrou no carro, tem o verbo entrou, ou seja, uma ação concluída. Poderia dizer que a menina beijou bastante. Beijou é uma ação concluída. A criança gritou bastante na festa. Gritou. É um verbo que indica conclusão. Pela terminação dele, ou indica que algo foi concluído. Ok? Não foi interrompido, foi concluído. Não teve nada que interrompeu aquele acontecimento. Por isso que ele é perfeito. Agora, o pretérito mais que perfeito é o passado de um passado. Passando um exemplo para vocês. Quando cheguei, ela já passara mal. Eu tenho aí o verbo cheguei, que está usado no passado, na primeira oração, quando cheguei. E tenho ela já passara mal. Tenho o verbo passara. Normalmente o pretérito mais que perfeito, ele tem essa terminação aí. Passara, passaras, passáramos. Ela não é muito usada no nosso cotidiano. E ele é o passado de um passado, ou seja, a pessoa já passara mal antes de um outro fato também acontecer no passado. Com relação ao futuro, nós temos aí o futuro do presente, que é algo que vai acontecer. Poderia dizer que Isabel falará em público. É algo que irá acontecer. Agora, o futuro do pretérito é algo que iria acontecer. Mas não aconteceu por um motivo ou por outro. Então, se eu dissesse que Isabel falaria em público, eu estou dizendo que é um futuro do passado. E é exatamente por isso que é o futuro do pretérito. É algo que iria acontecer no presente, mas não aconteceu por algum imprevisto, ok? Quanto à forma, os tempos podem ser classificados como simples ou compostos. Então, os verbos conjugados na voz ativa de forma simples, que é um verbo apenas. Um exemplo para vocês. Eu leio, o verbo leio. Eles corriam. Tem apenas um verbo. Então, o verbo ele está na sua forma simples, ok? Ele também pode ser encontrado na voz ativa de forma composta, ou seja, com mais de um verbo. Se eu disser assim para vocês, ela tem estudado bastante. Tem estudado, dois verbos, então está na forma composta. Eu tinha pesquisado muito sobre aquele assunto. Tinha pesquisado, dois verbos. Ao invés de eu dizer que eu pesquisava, eu tinha pesquisado. Ao invés de eu dizer que ela tem estudado bastante, eu dissesse assim, ela estudou bastante, um verbo. Ela tem estudado, dois verbos. Um outro exemplo. Eles haviam corrido contra o tempo. Ao invés de eu dizer eles corriam, um verbo, eu disse eles haviam corrido. Haviam corrido, dois verbos. Então está na forma composta. Os verbos conjugados na voz passiva apresentam-se apenas em formas compostas, tanto para os tempos simples quanto para os tempos compostos. Então, se eu disser assim, ele tem sido observado pelo gestor da empresa. Ao invés de eu dizer que o gestor da empresa tem observado ele, que aí estaria na voz ativa, eu disse ele tem sido observado pelo gestor da empresa, que está na voz passiva.
Então, tem sido observado. 3 verbos. Outro exemplo. Ela foi homenageada pelo seu esforço. Foi homenageada. 2 verbos. Ok? Portanto, está na forma composta. Agora, os modos do verbo. Os modos significam as diversas maneiras de um fato realizar. Nós temos os modos indicativo, imperativo e subjuntivo. O modo indicativo, ele exprime um fato positivo, um fato certo. Então, se eu disser assim, chegaram tarde, eles saíram ontem. Chegaram, saíram, estão no indicativo, porque é algo positivo, ok? Algo que aconteceu com certeza. Agora, se eu tenho também um modo imperativo. O modo imperativo é aquele que expressa ordem, conselho, pedido ou proibição. Primeira coisa que vocês devem ter em mente é o conceito de imperativo. O que significa imperativo? Significa arrogante, que impera, que manda. Então, se é arrogante, se é algo que manda, logo está relacionado à proibição, está relacionado à ordem e também pode estar relacionado a conselho e pedido, ok? Passando um exemplo ali para vocês, se eu disser, chegue rápido, não demore, seja cuidadoso, eu estou expressando ordem, eu estou expressando pedido, e é exatamente por isso que está no modo imperativo. Agora, falando sobre o modo subjuntivo, ele expressa um fato possível, um fato hipotético ou duvidoso, ou seja, um fato irreal ou simplesmente possível ou desejado. Se eu disser para vocês a seguinte frase, se você prestasse atenção na explicação, não teria dúvidas sobre a matéria. Eu tenho o verbo aí, prestasse. Então, se você prestasse, eu estou dando uma ideia de possibilidade, eu estou supondo algo, e é exatamente por isso que ele está no subjuntivo. Se eu disser para vocês também, é provável que chova bastante nos próximos dias, ou é possível que chova bastante nos próximos dias. Eu tenho aí o verbo chova, e ele também está dando ideia de possibilidade, uma ideia de suposição, ok? Por isso que está no subjuntivo. Agora, com relação às formas nominais dos verbos. Para quem não sabe, nominal significa relativo a nome. Então, as formas nominais expressam um fato de modo vago, impessoal e impreciso. As formas nominais dos verbos são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Falando sobre o infinitivo, o verbo não apresenta flexão verbal e possui apenas a terminação em R. Então, os exemplos: cortar, partir, falar, correr, estudar. Aplicando o verbo na frase, o andar da carruagem, eu tenho o verbo andar, que está na forma nominal, porque está com a terminação R, ok? E podem perceber que exerce aí nessa frase a função de substantivo, porque ele veio acompanhado com o artigo o. Então, ele exerce a forma nominal, porque está relacionada a nome, ok? Agora, com relação à forma nominal, o gerúndio. Gerúndio é uma forma invariável dos verbos que troca o R final, o infinitivo, que eu acabei de explicar agora, pela terminação NDO. Então, dos verbos cortar, partir, falar, correr e estudar, que estão no infinitivo, com a terminação R, eu tenho aí as formas cortando, partindo, falando, correndo, estudando, com a terminação NDO, ok? Um exemplo que eu posso passar para vocês é água fervendo. Eu tenho o verbo aí com a terminação NDO, fervendo, que exerce a função de adjetivo. Por quê? Porque fervendo está dando qualidade ao substantivo água. E é exatamente por isso que o verbo está na forma nominal, do gerúndio, que nesse caso aí ele exerce uma função de adjetivo. Isso costuma cair bastante no vestibular, ok? Agora, com relação ao particípio, a forma nominal particípio.
ela possui as terminações ado e ido dos verbos. Então, dos verbos cortar, partir, falar, correr, estudar, que são no infinitivo com terminação R, eu vou passar para as terminações ado e ido, e irá ficar cortado, partido, falado, corrido, estudado, ok? Um exemplo na frase para vocês: tive meu precioso tempo perdido. Eu tenho aí o verbo a forma nominal, o particípio perdido, que está dando qualidade ao substantivo tempo, ok? Então está na forma nominal, particípio, e exerce a função de adjetivo porque ele dá qualidade ao substantivo. Voltando a falar sobre o infinitivo, ele é dividido em pessoal ou impessoal. Ele é pessoal quando ele se refere à pessoa do discurso, ou seja, quando ele tem sujeito. Então, se eu disser para vocês, para vencermos é necessário esforço, ou seja, para nós vencermos, para vencermos. Então, o sujeito é nós e o verbo é vencermos. Ele foi usado no infinitivo pessoal, porque o infinitivo a gente não sabe que a terminação é em R. Então, ao invés de falar vencer, poderia falar vencermos, vencerem, vencerdes, ok? Agora, o infinitivo impessoal, ele não se refere à pessoa do discurso, ou seja, ele não tem sujeito. Se eu disser para vocês, ser ou não ser, eis a questão. É a famosa frase de William Shakespeare. Então, eu tenho o verbo ser, e depois de novo, ou não ser. O verbo ser, ele não foi usado com eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Ele foi usado isoladamente, não se referindo à pessoa do discurso. Portanto, ele é por isso que ele é impessoal, ok? O infinitivo pessoal pode apresentar ora flexionado, ora não flexionado. Se ele apresentar flexionado, eu vou ter aí cantares tu, cantarmos nós, cantardes vós, cantarem eles. Exatamente por isso que ele está flexionado. Você pode perceber aí que a terminação verbal mudou. Ares, armos, ardes, arem, ok? Agora, o infinitivo pessoal, quando ele não está flexionado, ele vai vir exatamente no infinitivo, com a terminação R. Cantar ele, cantar eu, ok? Dá para vocês perceberem que estão todas as pessoas dos discursos aí. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E na primeira e na terceira pessoa do discurso, na primeira e terceira pessoa do singular, ele está no infinitivo pessoal não flexionado, ok? Era exatamente essa a explicação que eu gostaria de passar para vocês, ok? Fiquem antenados. Valeu!